ele vai se manifestar dentro do seu entendimento. Ele vai ser uma coisa que vai argumentar com a sua mente e vai te tornar uma pessoa que procrastina, vai te tornar uma pessoa que não quer sair da zona de conforto, vai te tornar uma pessoa que desiste dos seus projetos, que dá desculpa para não encarar as coisas. O ego ele pode fazer isso tudo. Mas por que o ego faz isso tudo? O que é o ego realmente, Kadá? Eu vou precisar primeiro explicar para vocês como funciona, e aí eu vou ter que ser mais amplo para os alunos, eles já entendem isso, mas eu vou ter que ser mais amplo para vocês poderem entender, que é o seguinte, o que é o ego? O que é o ego? A tua mente, vamos falar assim, a tua posição funcional da mente, ela funciona mais ou menos assim. Você tem um impulso, e aí você tem os seus valores que você constituiu na mente, e você tem a personalidade, a máscara que você apresenta para o mundo. No meio disso tudo, tem você com seu livre-arbítrio. Você com seu livre-arbítrio ali dentro, né, vamos falar assim, o ponto observador, o ponto do eu, ele é protegido. Quem faz as ligações entre esses pontos é o remediador, que é o ego. O ego, então, ele não é nem bom nem ruim, ele é neutro. Mas, quando nós estamos em imaturidade, ele é prejudicial. Como assim remediador, Kadá? A função do ego, né, você tem aqui, aí uma coisa que lá no curso já está bem claro. Sistema 1, o que é o sistema 1? É a metodologia do Kahneman. O que é o sistema 1? É o teu sistema inconsciente. O que é o sistema 2? É teu sistema consciente. Né? Então, sistema 1 é inconsciente, sistema 2 é o CPF, córtex pré-frontal. Ele comunica entre os dois. Quem faz a comunicação entre os dois, Freud vai dizer que é o ego. Quem faz a comunicação entre um impulso e os seus valores é o ego. E você, o teu cérebro, a sua personalidade interna, ela precisa de coerência entre esses dois. Então, muitas vezes, e você já viu isso na sua vida, tanto você passando, se você conseguir fazer autoanálise, ou você vendo outras pessoas, que muitas vezes acontece uma coisa e a pessoa dá uma outra interpretação para manter a coerência dela. Então, né, a gente que é policial já viu diversas vezes a pessoa tomada de emoção, ela vem indicando que tudo aconteceu e ela foi a vítima. E aí quando você analisa a câmera, não sei o que, você vê que tem incoerência. Por quê? Porque ela fez, talvez o que ela fez que foi errado, ela fez de forma impulsiva e inconsciente. Ela não conseguiu administrar, ter capacidade de controlar o impulso. Ela virou refém dele, seja porque o cortisol subiu, seja porque era pressão. Tem vários fatores. Mas quando ela vai explicar, o ego faz o advogado, o defensor. O ego faz o defensor público. Ele faz ali a desculpa que justifica para a parte de valores, que é a parte racional, todos os seus valores são escolhas. A gente já conversou sobre isso, né? Lealdade, coragem, honestidade, iniciativa, proatividade, flexibilidade. Tudo isso é uma escolha que abnega algum impulso. Por isso é tão incomum as pessoas terem virtudes. É muito mais comum as pessoas agirem in natura, que é de forma inconsciente e impulsiva. Aí elas usam o córtex pré-frontal para se justificar e nunca assumir. Porque elas têm que manter a coerência dela. E aí você vê pessoas que quando você quebra a coerência delas, elas têm uma quebra de realidade. Elas, não, mas é que... Aí elas ficam... Dá piripaque, dá o piripaque do Chaves e tudo. Então, filho, qual é a função do ego? Qual é a função do ego? A gente tem 3 posições. A gente tem os impulsos inconscientes, a gente tem o córtex pré-frontal, que organiza os valores que você acredita que são certos, que são seus princípios, que você escolheu como princípio, e você tem o que você demonstra para o mundo, que é a máscara. Esse termo é do Jung, se eu não me engano. Essa máscara é o que você deixa ir para fora, né? É a rixa entre o impulso e os princípios e o que vai para fora. Filho, se você não controla de forma virtuosa a sua vida, se você não tem os seus princípios bem fortalecidos, o que vai para fora às vezes não é o que você quer. Não é assim o teu querer, o desejo ultrapassou. O impulso ultrapassou a sua capacidade de controle. E aí o que vai pra fora não é o que você quer. Aí você começa a usar o ego de forma de advogado do diabo. Ele é o defensor que vai justificar tudo. E aí quando vocês vêm conversar comigo, vocês vêm narrando histórias bem complexas para tentar se eximir da responsabilidade do que fizeram. Só que ao não tentar reconhecer o erro,
você nunca o cura. Então o ego, ele pode ser uma máscara, ele pode ser uma ocultação, ele pode ser não, ele muitas vezes pode trabalhar para ocultar as coisas que não estão em acordo com os seus valores, mas que você não quer reconhecer. Você chega para mim e fala, eu sou muito explosivo, né? Uma vez uma seguidora falou para mim, eu sou muito explosivo, vem eu falo, eu não consigo me segurar. Consegue, mas acostumou a não querer se segurar. Essa é a verdade. Existe um ponto, filho, porque assim, filho, se a gente não tivesse como controlar totalmente os nossos impulsos, nós éramos bichos, nós não tínhamos putabilidade para poder ser condenado. O que torna o louco, né, vamos dizer assim, ineputável é porque ele não tem capacidade consciente, é como se o eu dele não existisse e ele só age com base naqueles pontos distorcidos que a própria, né, o dano mental que ele tem provoca. Então ele acredita que coisas são o que não são, ele não tem a consciência para lidar com isso. Então quando vocês vêm para mim, então assim, se a gente tem consciência, a gente tem como administrar a nossa vida. Claro que existem as coisas que pela experiência de vida nós somos mais predispostos a fazer, a nos entregar, a nos se render, mas sempre existe o ponto de consciência. Sempre existe o ponto de consciência. E o ego é o que preserva o seu eu, né? Ele é o reflexo do seu eu que tenta dar coerência a esses três personagens que atuam na sua essência. Então você é influenciado pelas somas dos seus impulsos, dos seus valores, sua capacidade de impor os seus valores e a personalidade que você tenta demonstrar. Então, pessoas que você vê que são hipócritas, falsos, né, falsos pregadores, né, tipo os fariseus, eu botei alguns exemplos aqui. Narcisistas, vitimistas, covardes. Essas pessoas, elas tentam maquiar através do seu ego os seus vícios de personalidade. Eles ocultam. É aquele falso moralista. E filho, por mais que pareça distante, todos nós sofremos com esse advogado do diabo que é o ego. Por quê? Porque o ego, em baixo nível de maturidade, ele nos torna egoísta. Ele nos torna individualista. Isso torna a existência pequena. Grandes processos, filho, exigem, acima de tudo, quebra do eu, quebra do individualismo. O teu maior potencial de existência que tem, ele precisa quebrar essa armadura que o ego construiu em torno do seu eu, tirar o eu do trono. Cristo, quando manda, se quer acessar o reino, negue-se a ti mesmo, Mateus 38, 24, se eu não me engano. Negue-se a ti mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele tá te dando um código que, se você não aprender a negar seu individualismo, você não vai conseguir passar para a próxima fase. Bem feito. Porque uma cruz pesada, filho, um processo desafiador, ele exige que você seja capaz de suportar crítica, desmerecimento, falta de apoio, quebra de status, desgaste, pressão. Só que se você é um cara vaidoso, egoísta, perfeccionista, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque a hora que você é um cara perfeccionista. Por que você é perfeccionista? Porque Deus é perfeito e por ele ser perfeito, ele não recebe crítica. E aí você quer ser perfeito para não receber crítica. Você se importa com a opinião dos outros. É o seu ego mascarando o seu medo de receber crítica. A gente vai passar por tudo isso. Mas tá entendendo qual é a função do ego? O ego, ele tem a função de defender o seu eu. Defender, racionalizar, justificar a lógica, a coerência e a sua reputação. Quando regulado, ele protege você diante do inseguro. Como assim quando regulado? Quando regulado, filho, ele é aquela coisa que no deserto te faz ter fé. Que quando o diabo atenta, você com tanta fé na sua missão, o teu ego te protege. Ele fala, cara, a gente acredita no nosso projeto. Não precisa ouvir esses desafios, essas ameaças, essas provas. Mantém no seu caminho. Ele é um escudo, ele é uma armadura, ele é um bom defensor quando regulado.